Bombay! Bombay! Salve, salve, manos e minas. Bem-vindos de volta. Bom, hoje no Manchas Negras a gente vai abordar o tema da religião dos escravos. Bom, toda vez que se fala de religião, tem que tomar um certo cuidado, porque trata-se de paixão, de amor, de fanatismo das pessoas, então a gente vai tentar abordar o tema com o máximo de cuidado possível. Bom, você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa seu like. Bom, deixa seus comentários, eu respondo todo mundo lá, né, à medida do possível. E, bom, vamos comigo para depois da vinheta, não perde, fica aí. Bom, e vamos lá para o tema de hoje. Bom, para falar de religião, como eu expliquei, a gente tem que tomar um cuidado, tem que ter cautela, né, para falar dos pontos, mas a gente vai tentar aqui abordar os fatos, tá bom? Bom, o negro, quando ele veio para o Brasil, quando ele foi introduzido, né, ele chegou aqui escravo, ele trouxe no seu cerne, no seu cérebro, no seu coração, seus deuses, que ele aprendeu desde criança, que ele aprendeu com seus antepassados. Porém, o Brasil colônia de Portugal, ele era predominantemente católico. Ele é cristão, predominantemente católico. Então a doutrina católica era o que imperava aqui. Não tinham protestantes, eles até existiam na Europa, existia o movimento protestante, mas no Brasil não. No Brasil colônia não. Em muitas colônias aqui na América do Sul, não. Então o que predominava era a Igreja Católica, que é uma instituição muito forte até hoje, mas antigamente ela dominava. Ela realmente mandava em tudo. Bom, com o passar do tempo, os líderes católicos, eles foram, como é que eu posso dizer, foram afrouxando as leis que proibiam que os negros frequentassem as igrejas, porque até então a igreja tinha aquela doutrina de que o negro não poderia ser convertido, por assim dizer, porque ele não tinha alma, né? Era uma visão que a igreja católica tinha, tá bom? Bom, com o passar do tempo, leis abolicionistas, os próprios abolicionistas, eles forçaram muito nesse sentido. Questão dos abolicionistas eu vou tratar em outro vídeo, porque é muito grande, tá? É um tema muito abrangente, então eu vou colocar em outro tema. Eles forçaram muito até que os negros foram autorizados a frequentar as igrejas católicas. Então veja, o senhor do engenho, ele mantinha o negro na condição de escravo o dia inteiro. O negro não tinha direito de ir e vir. Ele poderia dar senzala para o campo, do campo para a senzala. Agora, aquele que trabalhava mais assim no cerne da colônia, né, nas cidades, nos postos comerciais, ele até transitava um pouco mais, mas ainda era muito pouco. Então, quando isso foi liberado, foi uma questão nova para a comunidade escrava, né? Todos queriam ir, porque era um passatempo, a maioria não tinha roupa, eram trapos que usavam, infelizmente. Não eram todas as igrejas, não eram todos os padres, os frades que aceitavam, né, os negros nas suas igrejas. Era meio que uma ordem que a igreja mandou, mas não eram todas as igrejas de vila, de vilarejo que aceitavam. Então isso foi com o tempo. Só que o negro ele nunca esqueceu o seu Deus, os seus deuses, né, o seu sincretismo religioso. Bom, quando ele chegou nas igrejas católicas, ele viu as imagens que os católicos adoravam. Por exemplo, o cavaleiro no cavalo branco, com uma lança, golpeando um dragão. Isso, para conjectura católica, é São Jorge. Já no sincretismo afro-brasileiro, é Ogum. São imagens iguais com a nomenclatura diferente, com um nome diferente, basicamente isso. Então eles usaram esse artifício para poder cultuar aquilo que eles queriam. Veja bem, eu não posso cultuar meu santo, a minha religião, enfim, o que quer que seja. Mas se eu adorar essa imagem aqui, ninguém vai achar ruim. Então era isso que eles faziam. Eles criavam ali esculturas meio toscas e tal. Alguns conseguiam comprar, ou alguns os senhores de engenho davam, e eles levavam para senzalas, mudou o nome, trouxe do seu antepassado, do que estava ali e tal, da sua cultura, entendeu? É assim que gerou o sincretismo afro-brasileiro, que a gente tem que diferenciar. A religião que a África tem com a que o Brasil tem. A África do tempo de 1500 e Brasil do tempo de 1500. Entende? Então, quando o negro chegou aqui, ele teve que adaptar a sua religião. Ele teve que adaptar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Imagens, nomes,
rituais, cânticos, ele teve que adaptar tudo. Então, por isso que a nomenclatura é diferente. São as religiões afro-brasileiras. Que, por exemplo, lá em Nova Orleans é cultivado o voodoo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nova Orleans é cultivado o voodoo, que não é o mesmo voodoo que é cultivado em Angola, na África, por exemplo. Sabe? Então, o negro se adaptou nesse sentido. Ele, com o passar do tempo, ele foi mudando o seu sincretismo conforme a Igreja Católica regia. Então, o senhor de engenho, ele não achava ruim aquela imagem católica. Por mais que tinha um nome africano, o senhor de engenho não sabia, né? Ele não tinha como saber. Alguns até sabiam, mas faziam vista grossa. Então foi assim que as religiões foram sendo difundidas no Brasil colônia. Daí nasceram várias religiões, várias. É um secretismo muito grande. Por exemplo, os deuses africanos é um panteão enorme. Já o que eles conseguiram introduzir aqui no Brasil colônia foram 20, talvez 23. Há estudiosos aí de teologia que chutam um pouco mais, mas em tese é isso aí. Por exemplo, as religiões mais conhecidas: Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Mesa Branca, o próprio Voodoo, enfim, várias outras como a Tambor, Xangô e por aí vai. São várias religiões. Por exemplo, na Bahia, mais ali onde o negro desceu primeiro, o que impera é o Candomblé. Já em Pernambuco é o Xangô. Já no Maranhão, por exemplo, é o Tambor. Né? Se eu pronunciei errado aqui, aquele que realmente pratica, eu peço desculpas, mas basicamente foi isso que eu consegui falar, tá? Então, cada estado do Brasil teve o seu sincretismo africano introduzido pelos próprios negros, escravos, não vamos esquecer disso, não eram pessoas livres que podiam ir e vir, decidir o que queriam adorar ou não. Então, eles tiveram que se adaptar. Basicamente foi isso. Cada uma desses nomes que eu falei, Umbanda, Candomblé, Tambor, Xangô, cada um desses tem uma série de rituais, não destoa muito uma da outra, mas cada um tem uma série de rituais, de datas comemorativas, de festas, de panteão de deuses, né? Que eles chamam de santos, né? Que os católicos também chamam de santos, então quer dizer, cada um tem que tirar a sua opinião desse fato, né? Sobre a questão do escravo ter que se adaptar à doutrina católica, basicamente o mundo era regido pela Igreja Católica, então ele teve que basicamente entrar na onda, ele teve que fazer isso para poder ter aquela sementinha da sua terra. Pouca, mas a semente da sua terra. Histórias que nem, por exemplo, rodas dos negros ali na senzala e tal, fizeram alguns instrumentos, muitos caseiros, por exemplo, o atabaque, o agogô, que remete a esses tempos, que o cara que tava batendo ali e tal, o percussionista, ele, do jeito que ele batia, ele informava que tava vindo o senhor de engenho, ou o capitão, enfim, pro pessoal correr, pro pessoal parar, entende? Então é uma questão mais cultural, uma questão mais... a música emanando cultura, basicamente é assim. Então o negro, ele se viu obrigado e ele fez, como em vários outros países que a Igreja Católica dominava, eles dominavam o mundo. Mas aqui no Brasil, colônia de Portugal, os países colonizados pela Espanha e pela Inglaterra foram muito mais. A Inglaterra um pouco menos, porque houve uma ruptura lá de um rei que ele virou protestante e rompeu com a Igreja Católica, enfim, mas isso aí é um outro tema, tá? A gente tem que entender que o que é passado hoje, eu respeito todas as religiões, todas. Não levo bandeira de ninguém, respeito todas mesmo. Sou um estudioso, sou curioso, eu vou a fundo, eu procuro, eu busco mesmo, eu tenho ânsia sobre isso, respeito todas. Eu não critico o evangélico, eu não critico o católico, eu não critico o candomblessista, o ubandista, eu não critico nenhum desses. Eu acredito que todo mundo merece respeito. É uma coisa que se aprende desde criança, que sexo e religião não se discute. Eu sou super a favor disso, não se discute, mas se conversa. Eu não posso achar que o meu Deus, aquele nome que eu dou para Deus, é melhor que o seu, basicamente. Eu acredito nisso. E a história mostra isso. Por exemplo, se a gente pegar os gregos, eles chamavam seu Deus o seu Deus mestre, né? Mestre, de Zeus, né? Já os nórdicos chamavam de Odin. Já os indianos chamavam de Krishna. Quer dizer, sabe? Os cristãos
tem a sua denominação, os islâmicos também têm, os muçulmanos também têm, os asiáticos também têm, então, né, é um secretismo que nosso planeta produz, que é basicamente belo, é lindo. Eu sou a favor do respeito, não concordo com essa questão de uma religião melhor que a outra, um Deus mais onipresente ou onipotente que outro. Eu acredito que isso não exista. E a história, ela deixa claro isso. Você chama Deus da forma que você quiser. E a partir disso você cria uma mitologia em volta disso. Isso é normal, isso é um fato. Então a gente tem que entender sobre isso. O nosso país é uma mistura. Aqui não existe o branco branco. Não existe o negro negro negro. Existe o cafuso, o mameluco, a miscigenação, existe o índio, sabe? Mas aquela pessoa, por assim dizer, pura, que é um termo errado, mas aquela pessoa, por assim dizer, pura, não existe. Sabe, a miscigenação que aconteceu no nosso país foi enorme, foi muito grande. Pra gente chegar e querer apontar um Deus como o Master. Respeito todos, acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Chamo Deus de Deus, acredito em Deus. Mas não levo bandeira de igreja nenhuma. Entende? Pra gente poder entender um mínimo que o negro escravo no Brasil sofreu, o negro cativo no Brasil sofreu, a gente tem que entender que ele era segregado de tudo, ele não estudava, ele teve que deixar os seus antepassados para trás, os seus costumes, os seus deuses, sabe? Então foi um povo que foi segregado e somos segregados até hoje, em todos os sentidos, sabe? Quantas vezes você passou em frente a uma casa que cultua as religiões afro-brasileiras, que eles chamam de terreiro. Quantas vezes você passou, não sabendo, você passou. Quando você descobriu, você atravessou a rua. Eu não sou aqui o dono da moral, da moralidade, não. Nossa, longe de mim querer cobrar algo de você. Mas é só para exemplificar o que acontece. De uma igreja católica, por exemplo, você não se desvia, por assim dizer. Mas os católicos foram o braço, para assim, religionário que o mundo teve, mais assassino do mundo, sabe? A Santa Inquisição, que eles chamam aqui de santa, não teve nada. Para você que ficou curioso, pesquise um pouco sobre a Santa Inquisição. Talvez eu faça um episódio e traga aqui pro canal. Mas pesquise um pouco sobre o que foi a Santa Inquisição que eles chamam. Eram assassinatos em massa, eram torturas em massa. Tudo isso em nome de um Deus, sabe? Aí fica você aí, a sua opinião, seu critério, quiser deixar embaixo nos comentários aí, fique à vontade, tá? Nosso canal é bem aberto, ele é aberto para todo tipo de posicionamento, claro, não ofendendo ninguém, não é, tocando em temas pessoais, que eu acredito que isso não é legal, não é legal para ninguém, tá? Bom, então o vídeo de hoje foi esse, as religiões africanas. Você que ficou curioso, quiser me fazer pergunta, manda aí nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Manda, coloca no canal também. Bom, eu queria fazer uma indicação literária para vocês, se me permitem sobre isso, falar um pouquinho sobre esse livro, Diário de Anne Frank. Bom, o Diário de Anne Frank é uma conjuntura diferente do que a gente está falando aqui, né, nesse episódio. Trata-se ali da época da Segunda Guerra Mundial, de 1930, enfim. Uma época bem negra da humanidade também. Você que não conhece, pesquise um pouco sobre a história dela. É fascinante. É um dos melhores livros do mundo, na minha humilde opinião. Eu sou um apaixonado por livros. É um dos melhores livros do mundo, na minha opinião. Pesquise um pouco, você vai gostar, tá? Diário de Anne Frank. Uma ótima leitura para você, para sua família, para os seus filhos, enfim. Pro seu namorado, namorada, enfim, que seja. Tá bom? Agradeço você que ficou até o final. Deixe seu like, se inscreve no canal, tá? E não perde o próximo episódio. Fui! E aí?